Que semana pro palmeirense, meus amigos. Bahia e Palmeiras. Na verdade, Palmeiras e Bahia, porque o jogo vai ser no Allianz Parque, né? O Palmeiras de volta em casa. Eu acho importantíssimo o Palmeiras jogar no Allianz Parque. Inclusive, porque os jogadores também já estão acostumados a jogar naquele gramado. Se, como dizem, né? O Palmeiras leva uma vantagem por jogar no gramado sintético. Então, se isso realmente for verdade, pra gente é maravilhoso. E o Palmeiras pega numa semana que o Palmeiras encarou. O Palmeiras ganhou, na verdade, né, do Fortaleza e depois viaja até La Paz, encara o Bolívar na Libertadores e traz uma vitória na altitude, 3.600 metros lá. Uma altitude que chega a ser desumano com os atletas. Mas o Palmeiras foi lá e ganhou. E complicadíssimo, né? Uma logística que o Palmeiras teve que fazer aí, porque o Palmeiras foi para Porto Alegre, depois vai para Fortaleza e depois vai para La Paz. O Palmeiras que vai encarar o Bahia, e eu vou falar para vocês, o Palmeiras ele vai encontrar dificuldades, eu não tenho dúvida, porque o Bahia é um time bem treinado pelo Rogério Ceni, gostem ou não do Rogério Ceni, mas o Rogério Ceni faz um bom trabalho no Bahia, já não é de hoje, é há tempos, né? Você pode ver que ele voltou, se eu não me engano, é a terceira vez que ele volta pro Bahia. O Bahia tem um bom time e o Palmeiras vai ter uma dura missão de encarar o Bahia. Eu separei aqui, essa é do GE, essa escalação. A gente sabe que o Abel geralmente surpreende a gente com algumas escalações, mas eu peguei uma provável escalação aqui para ver, né, como o Palmeiras deve vir jogando. Apesar de que eu acredito que o Abel não vai repetir não vai colocar alguns jogadores, porque por conta do jogo lá em La Paz, né, do, do por conta de tudo que envolveu aquele jogo, o cansaço, enfim. E o Palmeiras agora colocar os mesmos jogadores, eu não acredito. Mas o GE colocou uma provável escalação do Verdão e eu vou soltar essa provável escalação aqui pra gente. E engraçado que eu tô olhando aqui, né? E essa escalação que o GE coloca, você vai ver que vai repetir os mesmos jogadores e vai trocar somente um jogador aqui. Lembrando que o Bahia também ganhou na Libertadores da América, teve um jogo no meio de semana também, ganhou. O Bahia tá bem na Libertadores também, tá? Por isso que é um adversário complicadíssimo pro Palmeiras. O Palmeiras hoje tem pedreira para encarar, tá? Não vai ser fácil assim do jeito que estão achando, né? Apesar da sequência do Palmeiras ser espetacular. Vamos lá para uma provável escalação aí. A provável escalação do Palmeiras é com Everton no gol, que sofreu muito lá na altitude, né? E pegou demais também. O Everton, cara, tá voltando a ser aquele Everton que a gente conhecia, sensacional. É o Giai na lateral direita, que para muitos é uma surpresa, né? O Giai ele acabou surpreendendo muito porque criticado e tal, mas quando faz o seu arroz e feijão, eu acho que está se encontrando. Não é para mim ainda o principal lateral, eu acho que ele precisa ainda de um, né? Eu acho que ele precisa ainda, cara, se aprimorar mais, mas durante alguns jogos aqui ele está sendo um bom jogador. Aí Bruno Fux, é, para compor elenco, né? O Bruno Fux não vai ser titular. É um cara comum, um bom zagueiro só, também comum. O Gustavo Gomes, zagueiraço, né? O Gustavo Gomes não tem o que falar. E aí na esquerda, Piquerez, que joga muita bola. Piquerez não dispensa comentários. Aí o Emiliano Martinez e o Lucas Evangelista aqui, que é a surpresa, né? Porque o Lucas Evangelista, que estava se destacando no Palmeiras, acabou tendo uma lesão ou algo desse tipo. E aí ficou afastado, aí acabou perdendo um pouco da posição. E, e agora parece que volta ao time, pelo menos nessa provável escalação, parece que ele volta ao time. É um bom jogador, tem um passe qualificado, tem um bom chute de fora da área, é um baita de um jogador. Eu acho que vai dar certo no Verdão. E se encaixando nesse time de hoje aí, por exemplo, pô, Lucas Evangelista é uma boa opção. Facundo Torres, que é aquele cara que dobra, né? Aquele cara que corre, aquele cara que se desdobra dentro de campo.
Muitas vezes ele é criticado por fazer algumas coisas, mas eu entendo, por exemplo, que o Facundo Torres, ele cumpre aquilo que o técnico, ele cumpre aquilo que o técnico pede. Eu acho muito importante o torcedor entender. Muitas vezes a gente fica bravo com o Abel ou com o técnico de qualquer outro clube, quando você é torcedor, você fica bravo e fala, pô, mas por que que o cara não pôs o fulano? Por que que o cara não põe o ciclano e deixa esse cara? Aí o Facundo Torres é um cara que eu entendo que ele cumpre aquilo que o Abel pede. O Abel pede para ele, o Abel pede para ele fazer aquela função, ele faz, até porque o Facundo Torres ele não tem uma habilidade igual a do Estevão, ele não é um quebrador de linhas, ele não é um cara que vai pro X1, ele não é esse cara, mas é um bom jogador, se desdobra, corre, enfim, inclusive faz os golzinhos dele. E aí, Estevão, né, e Flaco Lopes. O Estevão que sofreu lá no segundo tempo, acabou saindo de maca. Eu acredito que, apesar de ser um garoto, né, ter uma recuperação muito mais rápida, eu acredito, se não tiver desgaste nenhum, o Estevão pode sim jogar. E aí, meus amigos, para quem ficou na dúvida, né, de muita gente falando, e agora, quem joga, Flaco Lopes ou Vitor Roque? Vitor Roque ou Flaco Lopes? Só vou repetir a escalação antes de falar sobre o Flaco Lopes. Então vai lá, o Everton, Giai, Bruno Fux, Gustavo Gomes, Piquerez, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista. Eu esqueci daqui no meio ainda do Felipe Anderson, Facundo Torres, Flaco Lopes e Estevão. O Felipe Anderson, cara, às vezes joga bem, às vezes não joga, parece que está se encontrando desse lado direito. Enfim, eu espero mais do Felipe Anderson ainda. Pra mim tá pouco, tá? Pra mim o Felipe Anderson pode render muito mais. Ele foi muito bom jogador lá no Napoli e eu não tenho dúvidas de que ele possa render mais. E pode ser que o Abel use, né? Igual tá usando, fazendo aquela troca entre Felipe Anderson e Estevão, os dois trocando ali a posição, sempre que possível. Enfim, voltando aqui, meus amigos, eu entendo que o Flaco Lopes, muita gente está se falando. Flaco Lopes ou Vitor Roque? O Vitor Roque custou 150 milhões, 160 milhões aos cofres do Verdão. Mas o Flaco Lopes é que está fazendo gol, o Flaco Lopes que entra e joga. Cara, o Vitor Roque, vocês têm que entender que ele é importantíssimo pro Palmeiras. Ele tá se adaptando ainda ao estilo de jogo do Abel. É um bom jogador, contribui muito dentro de campo. Não é porque ele não faz gol que ele não contribui. Ele contribui e contribui muito. Eu gosto muito do Vitor Roque. Eu acho que se deixar, se tudo correr bem, ele vai ser um artilheiro do Palmeiras, esse cara. Ele é goleador, ele vai buscar, ele gosta, ele tem força física, ele gosta da arrancada e no X1, e ele encara no X1 porque ele é um cara de drible também. E eu acho que é questão de adaptação. O Flaco Lopes está se mostrando um bom jogador, apesar de ter um tempo no Palmeiras, né, o Flaco Lopes, e muitas vezes não jogar absolutamente nada. É sempre bom a gente lembrar. Ele tá vivendo um momento bom, mas o Flaco Lopes não é aquele cara que, cara, finaliza, que, enfim, a gente já sabe como é que joga o Flaco Lopes. Não adianta a gente ficar aqui, né, falando se é ele ou o Vitor Roque, né? O Vitor Roque joga muito mais que o Flaco Lopes, na minha opinião. Não tem nem comparação entre Vitor Roque e Flaco Lopes. É claro que o momento é do Flaco por estar fazendo gols, por ter feito aquela partidaça lá na Bolívia, lá em La Paz. Mas, cara, sem dúvida nenhuma, o Vitor Roque é muito mais jogador que o Flaco. E aí, ele aparece nessa possível escalação, né? Ele aparece nessa... Vamos aqui. Ele aparece nessa possível escalação do GE aqui, né? Como o jogador. Eu não sei se ele vai realmente jogar, porque eu acredito que tem um desgaste, né? Eu acredito que tem um desgaste pelo tempo que ele jogou, e jogou muita bola lá realmente. Parece que ele não sentiu, né, o ar. Enfim, o ar até fez bem pra ele lá, mas eu não entre Vitor Roque, eu quero deixar bem claro isso, entre Vitor Roque e Flaco Lopes existe um abismo, e eu acho que não tem discussão. O momento é do Flaco Lopes por estar fazendo gols, mas o Vitor Roque joga muito mais bola que o Flaco Lopes, isso eu não tenho dúvidas. E só lembrando, o Vitor Roque
Não fez gol ainda, fez 2 gols, mas não valeu. Ele não fez gol ainda, mas o Vitor Roque, ele contribui muito dentro de campo com o Palmeiras. Mas é claro, é óbvio, o atacante vive de gol. Avante palestra, curte, compartilha, comenta, cara. A gente vai pra cima e tenho certeza que o Palmeiras tem capacidade total de trazer os 3 pontos mais uma vez dentro de casa. Valeu.